Pai do Senhor Jesus, sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shemá, e a partir deste momento estaremos dando início à aula de número 3 da disciplina Teologia Ministerial. Estaremos estudando hoje sobre a vida devocional do obreiro e também sobre o caráter do obreiro. Uma aula abençoadíssima, uma aula imperdível. Mas eu quero me reportar a você, que tem acompanhado as nossas aulas, tem sido abençoado, mas ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shemá. O pedido que eu lhe faço é simples. Seja um inscrito, se inscreva no canal da Escola Teológica Shemá. Se você tem sido abençoado pelo conteúdo aqui produzido, deixe o seu like, deixe o seu joinha. É uma forma de você também demonstrar carinho com a nossa escola. Não deixe também de comentar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, além de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. É uma maneira de você nos abençoar e é uma forma de você nos ajudar a fazer com que esta palavra, esse conteúdo chegue a mais pessoas ao redor do mundo. Feito esses pedidos, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula Teologia Ministerial, aula 3 da Escola Teológica Shemá. Deus te abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos agora dar início então à nossa aula 3, Teologia Ministerial. Estamos no a segunda disciplina e hoje a aula de número 3. Penúltima aula, viu? Semana que vem já é a última aula. Encerraremos mais esta disciplina. Vamos ficar sobre os pés, por favor, vamos orar para poder então começar a aula desta noite. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concede estar na tua casa, na tua presença e reunido com os teus servos que amam a tua palavra e por essa razão se dedicam, se esforçam porque desejam conhecer com mais profundidade a mesma. Eu te agradeço por me dar a oportunidade, o privilégio, a graça de poder ser o canal usado pelo Senhor para transmitir esta tua tão preciosa palavra e assim edificar vidas aqui presencialmente e outros que nos acompanham em outras cidades, estados e até países, os quais também são ávidos por aprender mais a tua palavra. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, sobre a nossa casa, a nossa família e especialmente sobre o nosso ministério, já que estamos tratando da teologia ministerial. Abençoa-nos de uma forma especial, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos, por favor, pegue aí o seu material, a página de número 72. Vamos, a partir de agora, falar sobre a vida devocional do obreiro. Lembrando que nós já fizemos na primeira aula a apresentação, uma introdução. Na aula passada nós falamos do capítulo 1, que é a dignidade e os dons ministeriais. Ainda na semana passada nós tratamos mais especificamente do presbítero e do diácono e hoje, na nossa terceira aula, começaremos aqui na página 72, falando sobre a vida devocional do obreiro. O texto que aí está é o tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Começo aqui esta aula, esse conteúdo com um alerta, trazendo aqui já em letras aí destacadas, um alerta. Neste capítulo, falaremos de forma extremamente franca, então prepare-se aí para a franqueza, forma franca e direta, acerca de uma triste realidade dos nossos dias. Está aí em caixa alta, está aí em negrito, a falta de espiritualidade de muitos obreiros. Vamos tratar aqui então de forma franca, de forma direta, sobre este problema que é triste, porém real, a falta de espiritualidade de muitos obreiros. O método didático deste capítulo nos conclama ao aprendizado inverso. O que é isso? Significa que nós vamos aprender o que não se deve ser ou
fazer, nós vamos ver o que se deve evitar, ver exatamente o que é o errado e, portanto, não se deve reproduzir. Todavia, mostraremos que há soluções para esta calamidade espiritual em que muitos ministérios estão se afogando, começando por um novo acendimento da chama devocional. Esta palavra-chave aí no início desse capítulo, devocional, devoção, e aqui estamos chamando de uma chama, um fervor, reacender a chama devocional a partir do altar, para que toda a igreja, por conseguinte, seja inflamada também. Então, precisamos reacender, reavivar a chama devocional nos nossos altares, para que isso repercuta em todo o corpo, né, de Cristo, a igreja, em toda a membresia. Vamos começar aqui, então, definindo, trazendo uma definição, um conceito. Todos nós sabemos, de certa forma, o que é devoção, o que é um devocional ou uma devocional, uma vida devocional, mas vamos trazer aqui, assim mesmo, um conceito do que é devoção cristã. Vou começar por esse texto aqui, do Salmo 119, o verso 2. Ali está escrito o seguinte: bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração e obedecem aos seus mandamentos. Mas eu destaco ali, buscam ao Senhor de todo o coração. Podemos entender que o princípio da devoção cristã passa por esse versículo. Afinal, é diretamente ligado à necessidade de manter uma vida de intimidade com o Pai. Então, devoção é essa entrega, é essa fome, é essa sede, é essa busca contínua, ininterrupta, que nunca terá fim. Buscar por comunhão, buscar por intimidade, buscar por relacionamento, buscar por convívio com o nosso Pai Celestial. E óbvio, a gente vai falar, isso não pode se restringir a 2 horas por semana no culto público, aos domingos, ou quem sabe até um pouco mais, em um outro encontro semanal. A nossa devoção, nosso relacionamento com Deus não pode se restringir aos encontros públicos que temos, né, a igreja reunida. Não, precisa ir além. É importante saber que a devoção a Deus é um ato voluntário, não é obrigatório, e que cada um precisa fazê-lo de forma individual. Esse desejo deve partir da alma de cada um. É um desejo que deve ser peculiar a cada um. Repito, é claro que nós nos reunimos, é claro que nós temos o nosso culto público, o nosso encontro do corpo de Cristo, da membresia, para adoração, para louvor, para aprendizado, para edificação coletiva, mas a devoção, a entrega, a intensidade do relacionamento que nós devemos nutrir com o Senhor, deve ser algo individual, deve ser algo pessoal, deve ser algo íntimo e constante, diário. Esse termo, vamos voltar aqui o texto, esse termo que estou aqui me referindo, o termo devoção, ele tem origem no latim, e se a gente fosse fazer uma tradução do latim para a nossa língua, teríamos significado: a ação de se dedicar a alguém, no caso aqui a Deus, ao ser divino, a ação de se consagrar, e aí por consagração nós entendemos que é a separação, ou seja, nós nos retiramos, nós nos separamos, nós temos aquele momento que é pessoal, que é íntimo, que é o céu e a terra sendo unidos pelos laços aqui do devocional, e a gente vai falar a oração, o jejum, a leitura da palavra, etc. Então, devoção é isso, é a ação de se dedicar, de se consagrar, de cultuar. E, friso mais uma vez, não pode ser
única e exclusivamente de forma coletiva. Isso precisa ser pessoal, voluntário, pessoal, constante, ininterrupto. Quando eu falo ininterrupto, é porque até quando devemos buscar a Deus? Durante quantos anos? Durante quantas décadas? Isso não vai cessar nunca, isso vai durar por toda a eternidade. Ou você espera deixar de se relacionar com Deus depois que a sua vida aqui acabar? Na verdade, a gente vai entrar num outro nível de relacionamento. Nós estamos aqui, vamos dizer, ainda no início, pensando num relacionamento como é tratado na Bíblia o relacionamento entre Jesus e a igreja na condição de noiva. Então nós estamos aí no noivado, depois o casamento propriamente dito, ou seja, o nível de relacionamento, de intimidade, comunhão vai ser além, vai ser muito mais intenso, muito mais constante, mas desde já assim deve ser. Bom, se Deus é de fato a prioridade, então tudo pode esperar, menos a busca a Deus. Se nos nossos discursos Deus é prioridade, então não tem como dar a desculpa, hoje eu não tive tempo, hoje o dia foi corrido, hoje foi tanta coisa, hoje... Se você começar a se acostumar com essas desculpas para interferir entre você e Deus, entre o seu relacionamento com Deus, você nunca vai encontrar tempo. E aí essa história de prioridade será uma mera falácia, uma mera frase de efeito sem nenhum respaldo fático, sem nenhum respaldo que demonstre na vida prática que ela é verdadeira. Então, se de fato a prioridade, Deus é prioridade, então tudo pode esperar, menos a busca a Deus. É importante que nossas atitudes de adoração sejam, acima de tudo, volto aqui, sincera e voluntária. Irmãos, e aqui, por que da importância da individualidade, da pessoalidade, da intimidade desse relacionamento com Deus? É muito simples de explicar. Eu pergunto e vocês, por favor, me respondam. É possível alguém fingir um relacionamento com Deus em público, ou seja, diante da igreja, quem sabe com o microfone na mão, quer pregando, quer cantando, dirigindo um trabalho, fingir ter uma intimidade, fingir ter um relacionamento, uma proximidade que não existe em público? É possível fingir? Sim ou não? Mas você conhece alguém que finge no individual? Ele vai chegar ele sozinho lá com Deus, com o quarto, e vai ficar fingindo lá? E vai tentar enganar Deus, e agora eu vou ver se eu consigo fazer com Deus o que eu faço com o povão lá na igreja. Vamos ver se Deus vai cair na minha, igual aquele povo todo cai lá. Não tem como, o disfarce não tem acesso à intimidade. O disfarce, a máscara, o personagem, ele não entra na intimidade. Por isso que deve haver aqui a questão da sinceridade, que vem mais uma vez no seu original do sem cera. Sincero quer dizer sem cera. Cera era usado para fazer a maquiagem, para montar um personagem. Então usava-se a cera e aí criava o personagem. Uma hora o camarada passava a cera e representava um palhaço, outra hora está representando um assassino, pensando num artista mesmo, de palco. E aí a cera usava para montar os personagens. Mas quando você vai estar só você e Deus, aí não tem cera, é sem cera, é sincero. Cara limpa, sem máscaras, de forma voluntária. Você não vai fazer isso obrigado. E aí, à medida que nós evoluímos, avançamos, ganhamos, conquistamos intimidade com o Pai, Ele mesmo nos mostra de que forma deseja ser buscado. Em outras palavras, você pode começar até de forma equivocada. E aí no começo, sim, o que vai contar mais é o desejo do seu coração, aquela fome, aquela sede, aquela vontade. E você pode cometer alguns equívocos, mas à medida que você avança no relacionamento, Deus vai te orientando de que forma Ele deseja ser buscado. Para finalizar essa primeira parte, que a gente voltar para o material, uma frase aqui que vale a pena
guardar, vale a pena registrar. A.W. Tozer disse: o homem que conhece a Deus não busca nada, ele já encontrou tudo. Interessante, né? O homem que conhece Deus não busca nada, ele já encontrou tudo. Então Deus acaba por ser, como disse, a sua prioridade. Ele só quer buscar mais a Deus, ele só quer se envolver mais com Deus. As outras coisas não são mais a prioridade, porque ele já encontrou tudo. É como, aqui eu poderia trazer também a frase célebre de Agostinho de Hipona, que realça uma realidade espiritual de todos nós, aquele vazio do nosso interior, que tentamos preencher com tantas coisas. E Agostinho diz que Deus nos criou e colocou dentro de nós uma vontade por Ele, um desejo por Ele, uma sede dEle, e a nossa alma então só descansará quando nós o encontrarmos. Muita gente tem a sua alma inquieta porque ela está tentando satisfazer-se buscando em lugares errados. Isso é até um conceito de pecado, eu vou falar rapidinho, mas depois eu vou voltar nele, porque já é uma outra parte mais para frente, eu vou voltar nele depois, mas aqui rapidinho, é um dos conceitos de pecado. O pecado nada mais é do que tentar encontrar em outros lugares aquilo que nós só encontramos em Deus, e aí você está errando o alvo. O conceito de pecado é errar o alvo, você está mirando em alvo errado. Mas retornemos aí. Eu tinha até colocado aqui, na verdade, achei que ia falar depois. O pecado é o ato de procurar nos lugares errados aquilo que somente Deus pode nos dar. Max Lucado. Então aí é um conceito de pecado, é aquela busca que na verdade deveria ser centralizada em Deus, e a gente começa a centralizar em outras coisas, e aí se torna pecado, e a gente está sempre buscando, a gente está sempre insatisfeito, porque a satisfação só encontraremos quando encontrarmos Deus. Aí voltamos ao conceito de A.W. Tozer: o homem que encontra Deus não busca nada, porque já encontrou tudo. Voltando aí, portanto, a página 72. Há hoje em dia uma crise ministerial muito grande em algumas igrejas. Crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual. Essa é uma palavra, né, irmão? Está na boca do povo, está na boca de todo mundo. Crise financeira, crise familiar, crise emocional, crise espiritual. Aí você vai para a igreja, existe crise ministerial, crise em todos os aspectos. Quando os obreiros estão em crise, a igreja, quando os obreiros estão em crise, a igreja também fica em crise. A igreja reflete a sua liderança. Não existem líderes neutros, eles são uma bênção ou um problema, ou eles conduzem a igreja, ou eles às vezes são arrastados, se arrastam e são arrastados. Eu já tive situações de ver casos de igrejas. Teve um caso que o pastor, assim, ele era líder daquela igreja já há pouco mais de 60 anos. 60 anos. Homem de Deus? Sim, homem de Deus. Mas, irmão, ele cansou e a igreja também cansou. Mas ele não queria permitir a sucessão ministerial. Aí ele foi naquela, ele ia para a igreja para dormir. Alguém, acabou o culto? Graça do Senhor. Aí eu não conseguia nem terminar a benção apostólica. Mas aí a igreja foi ali arrastando, o povo indo embora. A igreja quase acabou. Tu fala a igreja, aquela instituição, não é a igreja, o corpo de Cristo. Pô, foi para outro. Quando enfim chegou o momento de fazer a mudança, já um estrago muito grande já tinha ocorrido. Aqui eu estou dando um exemplo simples, assim,
pela própria natureza do passar do tempo. Acabou aquele vigor, acabou aquele ânimo, mas não por pecado, natureza, normal. O tempo passou, mas ele não aceitava. Existem outros casos que interferem, o pecado. Esse então é um dos efeitos mais deletérios para a igreja. Outras situações, quando a igreja não é mais a prioridade na vida do pastor, ele se envolve em tantas outras situações, vai se envolver em política, vai se envolver em ser empresário e administrar empresa. Tem problema? Não, mas o grande problema é quando tudo isso passa a ser prioridade, e a igreja, quando ele, se sobrar um tempo, se der, a igreja vai sofrendo. Por quê? Porque ele está numa crise ministerial, uma crise vocacional, e a igreja fica naquela, e vai sofrendo, o tempo vai passando, Isso é uma realidade. As nossas igrejas, elas refletem a crise do púlpito. Os pastores, os líderes estão meio perdidos em suas próprias vocações, buscando realização em outras áreas, sentem-se frustrados ministerialmente e querem, de alguma maneira, abafar essa decepção, tentando achar realização em outras áreas. Muitos estão migrando para a política, outros migrando para a área das finanças, do empresariado, e por aí vai. Repito, não tem nenhum problema pastor ter a sua profissão, ter os seus, de repente ser um empresário, não vejo com maus olhos, se é o caso. A questão que a gente está tratando é quando deixa de ser a prioridade o seu ministério, e a igreja fica suscetível à crise ministerial da sua liderança. Ela também vai sofrer esta crise. Então, não existem líderes neutros. Eles são uma bênção ou são um problema. A crise ministerial é refletida diretamente no púlpito. Estamos vendo o empobrecimento dos púlpitos. Poucos são os obreiros que se preparam convenientemente para pregar. Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para auditórios sonolentos. Há muitos obreiros também que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos, mas vazios. São intelectuais, mas áridos. Tem luz, mas não fogo. Tem conhecimento, mas não tem unção. Se quisermos um reavivamento genuíno na igreja evangélica brasileira, os pastores serão os primeiros que terão de acertar sua vida com Deus. Quando o pastor é um graveto seco que pega o fogo do Espírito, até quem é lenha verde começará a arder. Isto sempre foi desta maneira. Deus sempre agiu assim, sempre começou a partir do altar. Todo avivamento que a Bíblia registra começou pela liderança, quer seja real, no caso de reis, quer seja sacerdotal. Um exemplo aqui, só para não ficar em minhas palavras, vou citar pega aí a sua Bíblia, um dos exemplos clássicos que quando nós pensamos em derramar do Espírito, Joel, o livro do profeta Joel, as promessas pentecostais, no capítulo 2, a gente tem na ponta da língua, nós então pentecostais assembleanos, temos aí na ponta da língua, versículo 28, e há de ser, quem está em Joel 2, 28, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Todos conhecemos o texto, Agradecemos aí o pastor pela leitura. Todos conhecemos. E há de ser que depois, só que nós nunca, aliás, a maioria de nós talvez nunca parou para se perguntar a que se refere esse depois. Porque esse depois aqui aponta para uma cronologia de eventos. O depois é o desencadeador. Depois derramarei. Ok, ele prometeu que derramará. Não, calma aí, prometeu que eu vou derramar, mas depois.
A gente tem que saber o depois do quê? O depois, então, está mostrando aí também que há uma condição antes, para que depois. Isso aqui é hermenêutica, né, irmão? Vocês fizeram o curso básico, isso é hermenêutica, isso é interpretação. Tá aí, ó. Depois, vai chegar lá e eu derramarei, mas depois, eu só vou derramar depois. Então, para eu saber depois do que, eu preciso ler o que vem antes. E eu não vou retroceder tanto, vou retroceder até o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá. E aí vai seguindo, aqui a partir de agora, as promessas de fartura. Aí vai falar de promessas de fartura para a terra. Exemplo aí o 24: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, vós saberão, 27, que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois, então olha aí o que vem antes, está conclamando orações, está conclamando jejuns, está conclamando a rasgar as vestes, que é humilhação, mas ele está chamando a responsabilidade dos sacerdotes para que puxem o choro, o pranto entre o alpendre e o altar, rasgando as vestes e dando exemplo ao povo. Eles fazem uma convocação e trazem todo o povo, trazem os anciãos, traz a criança que mama, traz o noivo, a noiva, acabou a lua de mel, vem todo mundo, é urgente. E aí ele vai chamar a responsabilidade, eles vão ver os sacerdotes, os líderes chorando, rasgando vestes, pranteando, e aí o povo vai reproduzir essa atitude da liderança. E aí depois, Deus então vai derramar, vai restituir, vai trazer a provisão também, aqui no caso a promessa de provisões financeiras, produtividades da terra. Em outras palavras, irmãos, Deus está sempre esperando uma iniciativa dos seus líderes, dos seus sacerdotes, daqueles que Ele tem colocado em uma posição de liderança, ou seja, de influenciar, para que o povo possa imitá-lo e assim a bênção de Deus seja liberada sobre todo o povo. Então começa no altar, começa no púlpito. É tempo de orarmos para um reavivamento na vida dos nossos obreiros. E aí, irmãos, todos nós devemos constantemente orar para que Deus traga reavivamento na vida dos nossos obreiros. É chegada a hora de pedirmos a Deus que nos dê ministros segundo o seu coração. Precisamos de homens de Deus no púlpito, precisamos de homens cheios do Espírito, de homens que conheçam a intimidade de Deus. John Wesley dizia: dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. 100 homens que não amem nada e nem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada além do pecado, fujam do pecado, não queiram nada com o pecado, amem a Deus de todo o coração e fujam do pecado. John Wesley disse: se eu tiver 100, a gente incendeia esse planeta todinho. E aí a gente se pergunta: será que não dá para encontrar 100 em todo mundo?
Será que não dá para encontrar 100 em todo mundo? Vamos falar sobre o obreiro e sua piedade. Aqui foi a introdução, da devoção. Aí vamos às partes dessa devoção. Começando com a piedade. Uma das áreas mais importantes da pregação é a vida do pregador. John Stott afirma que a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. Muitas vezes a gente até se acostumou a fazer vista grossa para a vida do pregador, porque se empolga com a pregação. Todo mundo sabe que a vida dele não é íntegra, mas ele, quando fala, irmão, ele tem a oratória, ele tem carisma, ele atrai o povo. Você coloca lá que vai estar ele, é certeza de igreja lotada, é certeza de que o povão está lá, o povo gosta dele, ele é carismático, ele é midiático, tem lá os incontáveis seguidores em suas redes sociais, tudo que ele faz repercute aos milhares. Vamos trazer o homem chama o povo. Só que às vezes nós sabemos que a vida dele é totalmente contrária à palavra de Deus. Os pecados dele são notórios, conhecidos, mas às vezes se faz vista grossa para a vida do pregador, preocupado apenas com a sua performance no púlpito, preocupado apenas com a sua demonstração de habilidades oratórias, retóricas e manipuladoras e tal, e levanta a mão e vira para o irmão, e agora, e pega aí, recebe, chegou, ele veio e tal, e vai aquele monte de jargão e chavão e movimenta e tal, e lá vai, mas a vida dele é totalmente desqualificada. Mas muitos aí não estão preocupados com isso, fazem vista grossa. Só que diz John Stott, não baseado nos seus próprios conceitos, mas baseado na palavra de Deus, a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. O que nós precisamos desesperadamente nestes dias não é apenas de obreiros eruditos, mas sobretudo de obreiros piedosos. A vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões, a ação fala mais alto do que as palavras. De vez em quando, de vez em sempre, na verdade, a gente é perguntado, está viajando para um lugar, para o outro, está aqui, minha esposa, a missionária Natália, que pode atestar isso com toda a segurança. A gente é questionado. A gente está querendo fazer uns trabalhos e tal, um evento, e a gente está meio sem opção. Você conhece alguém para indicar? Aí a gente tem aquele grupo, eu indico esse. Não, esses aí eu conheço também, mas além desse, rapaz, está difícil, viu? Está difícil. Aí às vezes a igreja pensa, mas sempre os mesmos, entra festa, sai festa, é sempre os mesmos. Esses mesmos eu conheço, o que passar disso eu já não sei. Não, pastor, porque eu vi lá no YouTube, eu vi lá no Facebook, eu vi lá no TikTok, tem que trazer ele, mas ele reúne em que igreja? Quem é o pastor dele? Qual é o nome da esposa dele? A primeira, se é que ainda está com ela. E aí por aí vai o questionário. Não, isso aí é irrelevante. Eu vi ele lá, TikTok, eu não sei o que é, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Pronto, já avaliou o ministério do cidadão. É ele, 30 segundos, é ele. É assim que se mede o ministério? É assim que se entrega uma igreja para uma pessoa poder ministrar a ela? Às vezes a gente fala assim, uma pessoa que vai pregar, que você não conhece, você está ali, tudo bem, não vou chegar também totalmente desconfiado. Bom, vamos ouvir, claro, ser bereanos, ouvir. Mas existem às vezes alguns jargões, alguns chavões que alguns desses pregadores usam, que balançam o povo, e eu fico às vezes meio cético. É o tal do, eu profetizo agora
que virá sobre a sua vida aquilo que está sobre a minha vida. Estenda a sua mão para receber. Eu, se possível, enfio até as minhas no bolso. Eu não sei o que tem na sua vida, meu camarada. Eu não sei o que tem na sua vida. Não sei. Eu vou profetizar agora e vai para a sua vida o que está na minha. Eu não sei o que tem na sua, não sei quem é você. Sei lá. E o povo, é agora. Vai, manda mesmo. Aí depois, aquele cidadão lá era um enrolado, era um ladrão, era um assaltante de igreja, era um adúltero. Pois é, e você está lá, eu quero isso na minha vida, eu quero isso aí na minha vida. Cuidado, irmãos, parece bobeira, parece brincadeira, mas estamos falando de ministrar a partir do altar. Estamos falando de uma realidade espiritual, isso é perigoso. Não estou falando para todo mundo sair como cético, não, estou falando para ser cauteloso. Os nossos dias são maus. Os nossos púlpitos estão em crise. Os nossos obreiros, infelizmente, todos eles estão sob suspeição. Foi-se o tempo que dizer que era pastor não precisava falar mais nada. Sou pastor, o crédito está livre. Sou pastor, te dava a chave do carro sem saber quem era você. Abria as portas da casa, fica aí só por falar sou pastor. Hoje, na verdade, o cuidado é dobrado. Você é o quê, pastor? A pessoa já... É a realidade. Os noticiários estão aí para não nos deixar mentir. Tristemente, eu tenho que reportar-me a esta situação melindrosa, delicada, triste, que nos entristece, mas os noticiários estão aí para mostrar isso. Há uma crise nos nossos altares, temos que ter cuidado. Então às vezes perguntam, sempre os mesmos? É porque são esses que a gente conhece. Não dá para você sair recebendo ou indicando quem você não conhece. A piedade é mais valiosa do que o carisma. O caráter vale mais do que o carisma. A vida vale mais do que a arte retórica, do que a técnica com as palavras. Isso é importante, é fundamental. Eu uso sempre o exemplo de Jó. Quando Deus vai testemunhar de Jó, Deus não vai ali trazer à tona, falando com Satanás acerca de Jó. Vamos aqui ilustrar, fazer uma ilustração, usar uma linguagem antropomórfica. O que é isso? Te lembrando, você já estudou. É a gente da forma humana ou antropopática, atribuir sentimento humano a Deus, para a gente entender. Eu vou usar essa linguagem. Então está lá Deus, de boca cheia, para falar sobre Jó. É alguém que Deus tem orgulho no bom sentido da palavra, tem prazer em falar sobre, assim como falou de Jesus, este é meu filho amado. Então tem aquele prazer, aquela satisfação de dizer, diante de Satanás então, lá está Deus dizendo, e aí, viu meu servo Jó? Claro que ele sabia que o diabo viu, mas está fazendo um ponto de contato para ele dizer o que quer dizer. E o diabo disse, vi, e Deus então diz, homem íntegro, homem reto, homem que é temente a Deus, ou seja, temente a mim, homem que se desvia do mal. Deus não falou ali nenhum atributo de dons, de carisma. Viste o meu servo Jó? Profeta, visões, revelações, uma oratória fora de série. Não, Deus trouxe ali o que? O caráter. Por quê? Que Deus busca no ser humano é o caráter, porque o caráter é o que nós damos a Deus. Os dons é Deus que nos dá. Como é que Deus vai se impressionar? É óbvio que Ele não se impressiona com nada, muito menos com algo que é Ele quem nos dá. Ele me deu o dom, eu uso o dom, Ele vai ficar impressionado com o que Ele me deu? Agora, quando Ele pega alguém que por natureza é deformado em seu caráter e permite que o Espírito Santo regenere, e Ele comece a mostrar agora virtudes de um caráter que agora foi transformado à estatura, à imagem de Cristo, pelo poder regenerador do Espírito Santo, isso aí Deus valoriza. Isso aí Deus valoriza. Caráter, não carisma. Então a gente tem que, quando for atrás de algum pregador, ao invés de, e aí, como é que ele prega? Quantos seguidores? E aí, e tal? E ele tem mesmo o jeito? Ele tem, como é que usa aí? Ele tem a senha, né? Ele tem a senha. Quer saber se ele tem vida? Ele tem vida.
Não ligue para ele, ligue para a esposa. Ele vai mandar você ligar para a secretária, ele vai mandar ligar para o agente. Fala, não, eu quero falar com sua esposa. Eu vou pedir a minha esposa para falar com a sua esposa, bater um papinho com ela e depois a gente define aí a agenda aí. Aí ele vai mandar você falar com o secretário vai encher a bola dele. Vamos voltar para o que interessa, irmão. A vida do ministro é a vida do seu ministério. A pregação poderosa está enraizada ou enraizada no solo da vida do pregador. Uma vida ungida vai produzir o quê? Um ministério ungido. Santidade é o fundamento de um ministério poderoso. R.L. Dubney diz que a primeira qualificação do orador sacro é uma sincera e profunda piedade. Um ministro do Evangelho sem piedade é um desastre. Infelizmente, a santidade que muitos pregadores proclamam é cancelada pela impiedade de sua vida. Há um divórcio entre o que os pregadores proclamam e o que eles vivem. Há um abismo entre o sermão e a vida, entre a fé e as obras. Muitos pregadores não vivem o que pregam. Eles condenam o pecado no púlpito e o praticam em secreto. Charles Spurgeon chega a afirmar que o mais maligno servo de Satanás é o ministro infiel do Evangelho. Causa mais dano à igreja um ministro infiel do que um ímpio, do que um pecador inveterado. Este não vai causar dano à igreja, mas um ministro infiel ministrando à igreja do altar, este causa muito dano à igreja. Alguns, infelizmente, até irreversíveis. Se Deus não tiver misericórdia. Então, isso é muito sério. O maior pregador não é aquele que vive pregando, antes, porém, aquele que faz o quê? Não é assim que a gente avalia o pregador. Ele vive pregando, ele vive pregando, ele vive pregando. Só que o bom pregador é aquele que prega vivendo, prega vivendo, prega vivendo. A vida é o maior de todos os sermões. A mais poderosa e eloquente de todas as mensagens é a vida. O diabo não teme o que você prega. Ele teme o que você vive. O diabo não teme o que você prega. O diabo teme o que você vive. Ainda mais se o que você prega não for o que você vive, aí que ele não vai temer mesmo, ele vai rir. Aí que ele não vai temer mesmo, aí que ele vai rir. Todos nos lembramos do capítulo 6 de Isaías. Eu não vou me aprofundar, não vou fazer uma exegese profunda e tal, vou me ater a uma expressão que Isaías ali profere, que ela é fundamental, foi fundamental e continua sendo para o exercício ministerial, foi fundamental para o exercício ministerial dele e segue sendo fundamental para o exercício ministerial de qualquer um de nós. O que ele disse? Ele confessou uma prática pecaminosa. Quando ele se depara com a glória de Deus, ele chega à conclusão de que ele seria fulminado. Vou morrer. O grito, ai de mim, estou perecendo, significa, estou morto, acabou, finish, game over, acabou o jogo, acabou o jogo, acabou. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha o pecado que ele está confessando. Ele é alguém cujos lábios são impuros. E ele diz, eu habito no meio de um povo. Ele vai usar um jogo de palavras ali. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Só para ficar mais... Ele era alguém que tinha uma boa formação intelectual. Foi criado ali no palácio. Tudo mostra pela qualidade do seu estilo literário. Então ele fez esse jogo de palavras. Então, o que ele está dizendo é, eu sou alguém que tem lábios impuros e vivo no meio de pessoas que têm lábios impuros. Trocando em miúdos, o que esse povão faz, eu faço. O que eles aprontam, eu apronto.
Como é que eu vou pregar para eles? O que eu vou dizer para eles? Eu vou dizer para eles, não faça. E ele, que história é essa? Você faz. Eu sou alguém que pratica exatamente aquilo que todos a quem Deus está me enviando a pregar a eles praticam. Estou no mesmo nível. Aí Deus, por conta da confissão, da consciência do profeta e da sua confissão, Deus agora vai levar ele a um outro nível. Deus vai mandar um serafim, primeira e única vez nas Escrituras que há uma referência a esta classe angelical, serafim, do hebraico seraf, ser ardente, queimante, ser de fogo, que pega com uma tenaz, que é aquele negócio tipo um pegador, né? Ele vai pegar uma brasa viva do altar, mas o ser não é de fogo. Ele é todo de fogo, cabeça de fogo, cabelo de fogo, não é que ele tinha pintado de vermelho, não. Cabeça de fogo, olho de fogo, pé de fogo, mão de fogo, todo de fogo, mas para colocar a mão numa brasa de fogo, ainda vai pegar com um pegadorzinho, uma tenaz. Ou seja, ele estava com medo de se queimar. Parece que aquela brasa lá ainda era mais quente do que ele mesmo, tinha mais fogo do que ele próprio em seu ser. Aí ele pega aquela brasa de fogo e voa na direção do profeta que está lá confessando o pecado. E o que ele faz com aquela brasa de fogo? Toca na mão de Isaías, toca na cabeça, toca no pé. O pecado dele era onde? Então toma fogo na boca aí, Isaías. Aí isto queimou agora o teu pecado, foi purificado. Aí ele, agora então eis-me aqui, agora envia-me a mim, agora tem condição de eu me colocar de pé diante desse povo, porque eu fui purificado, abandonei essa prática, foi tratado, foi queimado, foi aniquilado. O céu se moveu na minha direção e resolveu esse problema que me desqualificava como um profeta diante do povo. Agora eu estou pelos céus qualificado para profetizar a este povo. O diabo não teme o que você prega, o diabo teme o que você vive. John Shaw diz que é uma falta inexcusável, não tem desculpa, quando os crimes e pecados que o pregador condena na vida dos outros são justamente os praticados por ele próprio. Foi o que eu acabei de citar exemplo aqui. O apóstolo Paulo evidencia esse grande perigo, escrevendo aos Romanos 2, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de quem? Por causa de vós. O nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa do altar. Por causa do altar. Seria completamente monstruoso para um homem ser o mais alto em ofício e o mais baixo em vida espiritual. O primeiro em posição e o último em vida. Certa feita, disse Stanley Jones, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo. Aliás, a frase dele é mais extensa. Ele fala, não é o anticristianismo, não é o ateísmo, não é o budismo, não é o islamismo, não é o hinduísmo. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. Esse é o maior inimigo do cristianismo. É o falso cristianismo, é o pseudo-cristianismo. A gente acha que vive um cristianismo e não vive o cristianismo. Esse é o maior inimigo do cristianismo, porque a gente cria bodes. A gente faz um curral, enche de bodes e reproduz bodes. Esse é o grande inimigo do cristianismo, o subcristianismo. Não há maior tragédia para a igreja do que um obreiro ímpio, impuro no púlpito. O ministro mundano representa... acho que eu voltei, não? Não, está certo, aqui mesmo. O ministro mundano representa um perigo maior para a igreja do que falsos profetas e falsas filosofias. É um terrível escândalo pregar a verdade e viver uma mentira. Chamar o povo à santidade e viver uma vida promíscua. Um pregador sem piedade é uma contradição, um inaceitável escândalo. Um pregador sem piedade presta um grande desserviço ao reino de Deus.
A falta de piedade é algo terrível, especialmente na vida dos ministros do Evangelho. Infelizmente, muitos ministros têm somente a aparência de piedade. Eles professam uma fé ortodoxa, mas vivem uma vida espiritual pobre. Eles não têm, e aí mais uma vez, vida devocional. Eles são ministros, são obreiros. Diante do público parece ter vida, mas fora dos holofotes, sem ter luzes de ribalta apontadas para eles, não existe vida devocional. Não tem vida de oração. Apenas fazem orações rituais e profissionais. Contudo, orações profissionais ajudam apenas a pregação a realizar seu trabalho de morte. É triste ter de admitir que poucos ministros têm algum hábito devocional sistemático e pessoal. E aí vem a frase compartilhada hoje, eu preparei ontem: devoção é mais importante do que erudição. O que é erudição? Ser um erudito, ter boas palavras, palavras polidas, o vernáculo, dominar a oratória. Devoção é muito, mas infinitamente mais importante do que erudição. Se puder ter os dois, ótimo. Não podendo ter os dois, devoção é e sempre será mais importante do que erudição. A influência do ministério na vida da igreja é proporcional à influência do Espírito Santo na vida do ministro. Tanto maior será a sua influência, no melhor sentido, sobre o povo, quanto maior for a influência que o Espírito tiver sobre a sua vida. Melhor ele conduzirá o povo se ele for alguém que é conduzido pelo Espírito. Mais facilidade ele terá de tratar problemas se os seus problemas são tratados no âmbito espiritual à luz da palavra, guiado pelo Espírito, e assim sucessivamente. Em resumo, a influência sobre o povo, o ministério terá eficácia se na vida dele houver também espaço para que haja eficácia da obra do Espírito Santo em sua vida. Então, não esqueça disso. Os pregadores de hoje querem encher as igrejas de pessoas, enquanto lá na igreja primitiva eles queriam encher, na verdade, era as pessoas de Deus. A gente quer encher o templo de pessoas, mas tudo começou lá na igreja primitiva com obreiros, ministros, apóstolos, missionários, pregadores, querendo encher as pessoas de Deus. Retornando aqui, página 74, aquilo que o pastor é de joelhos em secreto diante do Deus Todo-Poderoso é o que ele é e nada mais. Falar agora do obreiro e sua vida de oração. Falávamos de piedade, e aí, claro, dentro da piedade temos também a oração e o estudo. Vamos falar esses dois tópicos aí para irmos ao intervalo. O obreiro e a sua vida de oração. O obreiro deve ser primariamente um homem de oração e jejum. O relacionamento do obreiro com Deus é a insígnia credencial do seu ministério público, o seu ministério aos olhos da congregação. Os ministros que prevalecem com Deus na vida pessoal de oração são os mais eficazes em seus púlpitos quando falam aos homens. Então, a gente está falando aqui muito púlpito, é teologia ministerial, e especialmente aqui, como disse, estamos tratando de forma franca, direta, objetiva sobre a tragédia do altar. E todos nós precisamos constatar isso, encarar essa realidade e, obviamente, entender qual é o caminho proposto por Deus pela Bíblia para resolvê-lo. Estamos falando aqui, os ministros que prevalecem com Deus na vida pessoal de oração são os mais eficazes em seus púlpitos quando falam aos homens. Mais uma vez aí, trazendo uma frase de A.W. Tozer: qualquer sermão que não nasce na oração não é uma mensagem de Deus,
não importa como aprendeu o pregador, não importa de onde ele tirou aquela ideia, aquela mensagem, não nasceu, não foi gerada, não, o útero, vamos dizer assim, que esta oração foi gerada, não foi a oração não foi o útero que gerou esta pregação, este sermão, esta mensagem, então ela não veio de Deus, não veio de Deus. Para vir de Deus, tem que ter tido esse contato com Deus, para que Deus possa te passar. É claro, os irmãos entendem, principalmente quem prega, não significa que você vai estar lá de joelho orando e escrevendo o esboço e está lá, mas todos nós já tivemos a experiência de dobrar o joelho e simplesmente vir aquela, aí você já sai ali, pega a Bíblia e já começa, você acha que escreve um livro, meu Deus, começa a vir, a porta abriu lá na oração, veio uma fagulha, veio um versículo, veio algo, e aí dali você já levanta, pega o papel, a caneta e vai ser, meu Deus, estava travado, estava fechado, aí o céu abriu, e tem que ter nascido dessa forma, tem que ser gerado assim, para ter a alcunha de ter sido proveniente de Deus, tem que ser gerado na oração. Ontem mesmo eu estava orando, nos primeiros minutos, na oração, veio uma palavra só, uma palavra, aquela palavra ali, irmão, já tem uma mensagem, está quase pronta, viu? Foi uma palavra, nunca tinha parado para pensar, fui ver o conceito, aí abriu do conceito, já vem outras palavras, você vai, bom, chegar o momento oportuno, ela vai se transformar numa mensagem, mas às vezes é simples assim, você está orando, às vezes você se distrai, pensa em coisas que não deveria, está pensando na conta a pagar, num problema, mas às vezes acontece de sua mente levada assim a um versículo, você está falando outra coisa, mas aí calma aí, por que esse versículo? Aí quando você sai da oração, você vai lá e lê, aí já começa, foi gerado ali, então, são coisas que a gente vai tendo esse feeling, não é? As experiências vão amadurecendo essa forma como Deus revela suas grandes mensagens, a palavra de Deus para o seu povo, a sua igreja. A oração deve ser a prioridade tanto na vida do obreiro como na agenda da igreja. Mede-se a profundidade de um ministério não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. Mede-se a grandeza de uma igreja não pela beleza de seu edifício ou pela pujança de seu orçamento, mas pelo seu poder espiritual através da oração. Infelizmente, muitos pastores e igrejas abandonaram o alto privilégio de uma vida abundante de oração. Hoje, nós gastamos mais tempo com reuniões de planejamento do que em reuniões de oração. Dependemos mais dos recursos dos homens do que dos recursos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. Homens secos pregam sermões secos, e sermões secos não produzem vida. Já que estou falando de oração, não dá para deixar de citar E.M. Bounds. Afirma ele que homens mortos pregam sermões como? Mortos. E o sermão morto serve para quê? Sermões mortos matam. Sem oração não existe pregação poderosa. Charles Spurgeon dizia: todas as nossas bibliotecas e estudos são mero vazio comparados à nossa sala de oração. Crescemos, lutamos e prevalecemos na oração privada. Se os ministros desejarem ver a manifestação do poder de Deus, se desejarem ver vidas sendo transformadas, se desejarem ver um saudável crescimento da igreja, deverão, portanto, orar regular, privativa, sincera e poderosamente. O profeta Isaías diz que a nossa oração deve ser perseverante, expectante, confiante, ininterrupta, importuna e vitoriosa. O inferno treme quando os ministros do Senhor se dobram diante do Deus Todo-Poderoso para orar. A oração move a mão onipotente de Deus. Realizar, olha que coisa séria essa frase aqui. Realizar a obra de Deus sem oração é presunção.
Alguém acreditar que pode fazer algo sem oração é a mesma coisa que dizer, eu consigo fazer isso sem Deus. Isso já é terrível quando se trata da sua vida pessoal. A minha vida pessoal, quem sou eu? Agora, quando se trata da obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus sem Deus? Sem envolver Deus? Sem perguntar a Deus? Sem buscar a direção e a orientação de Deus? Isso é muita presunção. Acreditar que pode gravitar no mundo espiritual, batalhar na esfera espiritual, sem a necessidade de Deus, sem buscar a ajuda, o socorro de Deus. Irmão, muitas das coisas fogem ao nosso controle. A maioria das coisas fogem ao nosso controle. E a oração nos ajuda a estar aliado com aquele que tem o controle de tudo. Você percebeu o que eu acabei de falar agora aqui? Você, eu, nós, temos coisas fora do nosso controle. Mas se estivermos em oração, nós estamos em constante parceria com aquele que tem o controle de tudo. Você está em uma sociedade com aquele que tem o controle de tudo. Você não tem o controle de nada, mas você está em sociedade com quem tem o controle de tudo. A oração vai produzir essa segurança, esse descanso, esta convicção. Realizar a obra de Deus sem oração é presunção. Novos métodos, planos e organizações para levar a igreja ao crescimento saudável sem oração não são métodos de Deus. A igreja está buscando melhores métodos, Deus está buscando melhores homens. Depois eu vou falar aqui de A.M. Bounds. Pergunto a vocês, essas inovações que caracterizam as igrejas que estão aí surgindo à torta e à direita no nosso solo pátrio brasileiro, isso é fruto de oração, você acha? A igreja é preta, é não sei o que, é neon, é luz escura, e tira púlpito, e põe tambor, e põe fumaça. Você acha que isso nasceu da oração? Foi Deus que deu essa direção? Vá buscar lá, vá buscar a origem de tudo isso. Isso tem origem na psicologia humana. Sem medo de errar, irmão, sendo assistido por pessoas que usam esse método. Quem sabe aqui pessoas que usam, reconsidere. Tenha a humildade de reconsiderar. Você está valendo-se de métodos psicológicos, ou seja, porque se a gente colocar uma cor assim, aí a pessoa ela vai se sentir mais à vontade, ninguém está olhando para ela, então ela vai se sentir mais confortável para se abrir, se expandir, se derramar, etc. Você está usando métodos humanos. Porque se a gente colocar a placa dessa forma, com essa luz, com essa cor, isso é psicologia, chama mais atenção. Você faz um curso de marketing para saber qual que deve ser a logomarca, a marca, a cor, o tamanho e tal, para chamar a atenção. Você está usando métodos humanos. Está usando métodos humanos. Se a gente trocar essa data por essa data, tirar esse horário, colocar esse horário, quando vem da direção de Deus em oração é uma coisa, mas a maioria é feito assim, pensando nesses retornos baseado em métodos humanos, métodos que são utilizados por empresas para atrair clientes, consumidores, para poder atender o objetivo dele de vender produto, e aí sem pensar sobre, alguns de caso pensado, outros talvez por uma ingenuidade espiritual, porque isso é ingenuidade espiritual, que se a pessoa tivesse orado, não cairia numa esparrela dessa. Então, por ingenuidade espiritual, ele está tratando o evangelho como uma mercadoria e como transformá-la mais palatável ao consumidor. A gente tem que usar essa embalagem, a gente tem que usar esse invólucro, a gente tem que apresentar dessa maneira, a gente tem que tratar o cliente assim. Irmão, João Batista não fez assim, os profetas veterotestamentários não fizeram assim. Eu não vou pegar nenhum outro exemplo, basta falar de Jesus, que é o exemplo máximo. A gente tem que se preocupar com o que ele fez e simplesmente imitar o que ele fez e ponto final. Ele nunca ficou preocupado. Na verdade, quando questionado sobre a possibilidade de continuar pregando como estava, perder toda a sua membresia, está todo mundo indo embora, Senhor. Todo mundo foi.
O que ele perguntou? Todo mundo não, vocês estão aqui ainda, vocês não vão não? O que está esperando? Vá também. A pressão, irmão, sutil muda a mensagem, pastor, você não está percebendo? O povo, olha lá, ó. Voltou a encher a igreja lá de Jerusalém, ó. O povo está voltando para lá. Quando o Senhor chegou aqui com a mensagem revolucionária, o povo deixou a igreja de Jerusalém, os sacerdotes ficaram lá a ver navio, eles vieram reunir com o Senhor no deserto. Mas não dá não, se eu continuar com essa pegada firme, estão voltando para lá. É essa pressão que está sendo imposta sobre Jesus. Não vou mudar a mensagem, não vou mudar. Se vocês quiserem ir embora, vá também. Começo tudo do zero, escolho outros 12. Piores que vocês. Para mim também não faz a menor diferença. Vai ser difícil achar 12 piores que você, mas se eu encontrar, eu já pegava logo assim, já que é para pegar firme mesmo, então eu acho 12 piores e faço a obra com eles. Seguindo, irmãos, o que a igreja precisa hoje, M. Bounds, está aí nesse box aí do meio. O que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização ou mais e novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens. Ele não unge planos, ele unge homens, e homens de oração. Quando, irmãos, quer fazer parecer que está fluindo através de método, é aquela forçação, é aquele mecanismo, é aquela forçação de barra e tal. Isso é método, isso é mecanismo humano, quer parecer que está funcionando e tal, e aí, mas aquele ali é forçando a barra, Mas quando é através de uma direção do céu, regada no solo da oração, não precisa de forçação de barra. Não há necessidade de forçação de barra. Ele garante a presença, a manifestação, a unção, tudo do que precisamos. A pregação poderosa requer oração. A pregação ungida e o crescimento da igreja requerem oração. A R. Turrey pregou em muitos países e viu grandes manifestações do poder de Deus e disse: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore. A oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça e poder de Deus. Fecho aqui essa parte da oração. Quando não souber o que fazer, faz o quê? Ore. E quando achar que sabe o que fazer? Vou beber uma água para você pensar sobre isso. Quando não souber o que fazer, ore. Quando achar que sabe, ore em dobro. Ore em dobro. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. O obreiro e seu estudo e pregação da palavra. Vamos a esse último subtópico, podemos encerrar essa primeira parte e irmos aí então ao intervalo. O obreiro e seu estudo e pregação da palavra. É impossível ser um pregador bíblico eficaz sem uma profunda dedicação aos estudos. O obreiro deve ser um estudante. Mais uma vez, uso aí Charles Spurgeon como referência, quando ele diz: aquele que cessa de aprender, também cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos seus estudos, não colhe no púlpito. O obreiro enfrenta constantemente o perigo da preguiça dentro das quatro paredes do seu local de estudo bíblico. Todavia, nenhum ministro será capaz de atender plenamente às demandas de um púlpito se não estuda de forma disciplinada, constante e séria. Assim, todo obreiro deveria consagrar uma parte específica de cada dia
para dedicar-se severa e sistematicamente ao estudo privativo das Escrituras Sagradas. Pois se a mensagem tem um pequeno custo para o pregador, terá um pequeno valor para a congregação. Não há dúvidas de que a maioria dos sermões pregados nos púlpitos hoje em dia é rala, como uma sopa feita dos mesmos ossos durante o ano inteiro. Muitos pregadores usam clichês vazios de sentido. A mensagem de muitos púlpitos é banal, comum, mas só na base do clichê. Pega aí, receba, olha aí, vê, vai, pega no irmão, toca, fale com ele, aí come 20 minutos. Isso aí, vai daqui, vai de lá, e vai, não sei o que, e vem, mensagem mesmo, exposição, conteúdo. Não tem ginástica, tem aeróbica, tem de tudo. A mensagem de muitos púlpitos é banal, é comum. Muitos pregadores estão cansados da própria maneira de pregar, visto que eles mesmos não têm fogo, nem entusiasmo, nem zelo, nem expectativa. Nossa pregação precisa alcançar continuamente nova profundidade em graça e em verdade, e nova altitude de frescor em conteúdo. Sem essa firme e consistente apresentação do ensino da palavra de Deus, nosso povo cairá em toda sorte de erro, em muitas conhecidas heresias, e se tornará presa fácil de qualquer demagogia eclesiástica que flutue aí no mercado da fé, no mercado religioso. Vivemos em um tempo de pregação pobre, aguada, mal preparada. O obreiro, como pregador, não pode viver se alimentando de leite magro durante a semana e pregar puro creme no domingo. Infelizmente, a tendência contemporânea está inclinada a remover a centralidade da palavra de Deus em favor da liturgia. Isso é outro pecado crasso que tem caracterizado as igrejas modernas, irmãos. A substituição da palavra por tanta outra atratividade, tanta outra entretenimento, virou show mesmo, teatro, não tem problema, substituindo o momento da palavra, louvor, substituindo o momento da palavra, tanta coisa para ocupar, todo mundo fala, só não tem espaço para Deus falar, tirar a centralidade da palavra, demoveram a centralidade da palavra na liturgia do culto, substituíram por tantas outras coisas. Isso tem demarcado muitos lugares, e aí vai cada vez mais formando, ou melhor, deformando aqueles que frequentam essas instituições aí, sequer deveriam ser chamados de igreja. Então esta é a tendência contemporânea, remover a centralidade da palavra em favor da liturgia. O culto está sendo transformado em um festival musical, em que o som e as cores tomaram o lugar do púlpito, os cantores tomaram o lugar do pregador, a atuação o lugar da unção. A falta de atenção à pregação da palavra é um sinal da superficialidade da religião em nossos dias. Sermonetes geram cristianetes. É isso mesmo. Um cristianismo de sermões pequenos é um cristianismo de pouca fibra. Enquanto os ministros fracassarem na dedicação extenuante ao estudo da palavra e na sua exposição carregada de unção, continuaremos sentindo os efeitos degradantes deste cristianismo barato. Como devemos orar para que os obreiros sejam homens que estudem, vivam e preguem com autoridade a santa e poderosa palavra de Deus. Mais 3 minutinhos, olhe por aqui para os slides, a gente vai para o intervalo aí, mais 3 minutinhos. Steve Lawson diz assim: quando se trata de pregação, não somos o cozinheiro, somos o garçom. Nós simplesmente servimos o que Deus tem preparado e devemos servi-lo quente. Não é eu que decido, não é eu que escolho o prato, é Deus quem prepara, eu sou o garçom, eu entrego, eu sirvo, de preferência quente. Ao preparar um sermão, todo pregador precisa, remeto aí para a gente fechar, remeto mais uma vez à devoção. Para quê? Para poder meditar em oração, comunhão com Deus,
a fim de receber a sua palavra. Assim, o canal divino fluirá sobre a mente do pregador, fornecendo-lhe pensamentos ricos e inspirados. O cultivo espiritual deve ocupar o primeiro lugar na vida do pregador. A pobreza espiritual de muitas pregações resulta da falta desse cultivo espiritual. Meditar, estudar e orar com devoção produz poderosas mensagens. Então, vamos ficando por aqui. Vamos aí ao intervalo, fechando com esse aqui, ó. Deus não está em silêncio, é só a Bíblia que anda fechada demais, né? Tem até uma frase interessante, deixa eu me lembrar o nome dele, John Piper. Tem outro pregador brasileiro que também usa essa mesma frase, mas ele diz assim: você quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. Ah, não, mas eu quero ouvir Deus em voz audível. Então leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falar em voz audível. Amém? Só está liberado para o intervalo aí. Quem tem lido a Bíblia não está deixando ela empoeirada lá na estante, tá? Vamos lá, a gente já volta aí, se Deus quiser, para falar do caráter do obreiro. Retornando, chegamos aí ao capítulo 4. Falaremos a partir de agora sobre o caráter do obreiro. Falamos sobre a sua vida devocional, claro, ali tangenciamos bastante as questões do caráter, mas basicamente para esse capítulo nós vamos analisar as virtudes do caráter de um obreiro que estão revelados ali na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Então, página 77. O caráter do obreiro é questão de suma importância, porque afeta a vida do obreiro tanto para o bem como para o mal. De acordo com o caráter que tenha o obreiro, resultará o fruto do seu ministério e de seu reconhecimento para a sociedade, para a Igreja de Cristo e para Deus. A partir do texto bíblico de 1 Timóteo 3, 1 a 16, analisaremos como deve ser o caráter do obreiro do Senhor. Paulo aplica vários deveres para com aqueles que querem ser ou são obreiros do Senhor. Vamos estudar ponto a ponto estes requisitos. Conquanto Paulo comece o primeiro versículo deste capítulo afirmando que, se alguém deseja o episcopado aqui uma expressão para o ministério, ascender ao ministério, ser um obreiro, Paulo diz que é uma excelente escolha, uma excelente obra, o tal almeja. Já no verso 2, ele informa que convém, pois, que o obreiro seja, ou seja, tem que ter as qualidades ou virtudes que passaremos a analisar para ser um obreiro excelente, em conformidade com o padrão de caráter biblicamente estabelecido por Deus. Porque muitos obreiros não progridem em seu ministério e também não vão adiante? Não estamos aqui generalizando, mas a questão é por que muitos obreiros não progridem e também não vão adiante? Porque lhe falta o caráter que Deus deseja que esteja presente em sua vida, os quais veremos. Então, baseado aí na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 16, nós temos, vamos analisar aqui, eu vou chamar 16 virtudes do caráter do obreiro, 16 virtudes que devem fazer parte do caráter do obreiro. Se o tempo permitir, analisaremos todas, se não, vamos ver até onde será possível. Primeira virtude, lembrando, Paulo começa dizendo, se alguém deseja, maravilha, está desejando algo bom, só pode ter vindo da parte de Deus, esse desejo ter brotado no seu coração. Todavia, contudo, não obstante, o obreiro precisa ter as seguintes qualificações, ou, como disse, as seguintes virtudes. A primeira delas,
irrepreensível, ou a característica da irrepreensibilidade, significa que um homem cuja maneira de viver, reputação e atitudes não podem sofrer qualquer reprovação. Esta qualidade de caráter está diretamente relacionada com a necessidade do obreiro em ser o exemplo dos fiéis, como está lá na primeira epístola, a mesma, Timóteo 4,12. A primeira virtude, Paulo já começa dizendo: é conveniente que o obreiro tenha como característica que ele elencou como a primeira, a irrepreensibilidade. Ser irrepreensível. Ser alguém que não é passivo de repreensão. Sua conduta não o desaprova, seus atos, suas palavras não o descredibilizam, não o descredenciam para o ministério que o mesmo está exercendo, ou pelo menos deseja exercer. Então, via de regra, a pessoa que é irrepreensível é alguém que aprendeu a arte da autorrepreensão. Paulo chega a falar sobre isso. Se você constantemente se autoanalisa, se autoavalia, faz o exame seu pessoal, da sua consciência, da sua alma, da sua vida espiritual, das suas virtudes, dos seus defeitos, e você está constantemente buscando se consertar, se corrigir, melhorar, quando erra, admite, reconhece, busca melhorar, consertar, enfim, aquele que se repreende não será repreendido pelos outros. O ser irrepreensível aponta para alguém que não está sendo repreendido, a vida dele não está aí sendo apontada, seus defeitos, seus maus atos, suas deformidades de caráter não estão sendo aí servindo às vezes de chacota, servindo para trazer um mau testemunho para a igreja como um todo. Então, o irrepreensível é o primeiro ponto. Número 2, marido de uma mulher. O obreiro tem de prestar à sua esposa o devido respeito em todos os sentidos, dentro e fora do lar. A obra do Senhor tem sofrido muito por causa de muitos obreiros que não sabem lidar com o sexo oposto. Que Deus conceda fidelidade matrimonial a todos que desejam o ministério. Quando digo Deus conceda, não significa que Deus permite-nos pecarmos, mas que Ele nos ajude e nos fortaleça para não darmos lugar ao diabo e à carne. Quando a Bíblia diz marido, está associado a tratar a mulher com respeito e amor, como vaso mais frágil e não como carrasco, bruto e autoritário dentro ou fora dos lares. Devemos ser maridos e obreiros segundo o modelo que a Bíblia diz e ordena a todos nós. Marido de uma mulher. Irmãos, a interpretação desse texto às vezes varia conforme a conveniência. Às vezes, infelizmente, em alguns lugares, às vezes varia conforme a conveniência. É claro que todo texto ele deve ter uma interpretação e não pode dar margem a 2, 3, 4, 5 interpretações. Mas às vezes, em alguns lugares, por muito tempo leva-se uma interpretação, mas quando se vê obrigado a fazer concessões, então vai aí a outra interpretação. Como, por exemplo, o dizer marido de uma mulher, de certa forma, inclusive no grego. Às vezes perguntam, mas e lá no original? Inclusive lá ficou um pouco ambíguo, por não dizer, quando ele trata, se você deve ser marido de uma mulher, alguém questiona, não, mas quando eu sou marido dessa, eu sou marido só dessa. Aí quando eu sou marido da outra, agora eu sou só da outra. Nunca fui das duas ao mesmo tempo. Quando eu fui agora lá da terceira, eu também fui só daquela. Não fui nem de novo da segunda nem da terceira. Quando eu sou marido de uma única mulher. O texto ele fica aberto, mas
na verdade, pelo todo da Bíblia, pelo contexto da Bíblia, pelos ensinamentos de quem está escrevendo esse texto, Paulo, quando for falar, por exemplo, deste ponto, dessa questão do casamento, do relacionamento marido e mulher, você tem que interpretar, então, esse texto. Ele não é totalmente claro, o contexto ainda não me deu margem, aí você vai lá buscar as etimologias originais, também não. Para onde você vai ter que caminhar? Qual é a luz que você vai ter que lançar sobre o texto para poder compreendê-lo de forma mais ampla? Você vai ter que buscar, então, o todo do ensinamento do referido autor, porque não vai haver contradição, nem de Paulo, muito menos daquele que tem o inspirado, o Espírito Santo, que o inspirou em outra ocasião para falar do matrimônio e dizer que a segunda núpcia só seria ali legítima em virtude de uma viuvez. Poderia ter, no caso aqui, mas a pessoa então é marido da segunda mulher, e a primeira? Foi o caso de uma viuvez, de um falecimento, então ele pode se casar de novo e continuar sendo obreiro marido de uma mulher. Paulo vai condenar em outros trechos justamente o divórcio, por qualquer motivo, principalmente, e aí um novo casamento, e ainda querer ser obreiro. Não passa nesse crivo. Isso é muito sério. Claro, irmãos, é melindroso, é algo assim, difícil de tratar, de lidar, muito, muito difícil. Mas a boa notícia é que o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. Estou falando agora com respeito à salvação. Às vezes a pessoa quer forçar a questão ministerial, mas ela deve estar preocupada mais em alcançar a misericórdia para a salvação. O ministério vem depois, a salvação deve vir em primeiro lugar. Então, às vezes, cria-se muito desconforto, muito encrenca, porque a pessoa faz questão do ministério, está disposta a abrir mão da salvação, do ministério não. Abra mão de tudo, menos da salvação. Texto baseado no contexto dos ensinos de Paulo, o marido de uma mulher, portanto, casado uma única vez com mulher viva, havendo a viuvez, ok, pode tornar a casar-se, divorciando-se por qualquer motivo e tornando a casar, pelo contexto aqui, não seria alguém apto, pelo menos nesse critério, nessa virtude, para exercício ministerial. Terceiro, vigilante, ou seja, diligente, cauteloso. São chamadas de vigilantes e temperantes as pessoas que são moderadas nos seus apetites quanto à bebida, comida, sexo e todas as coisas que diz respeito a si. Como obreiro, servo do Senhor, precisa muito deste traço de caráter para evitar as astutas ciladas do diabo. Vigilante, perceba, dá margem a entendermos como alguém que é diligente e cauteloso. E essa expressão, ser diligente e ser cauteloso, é alguém que tem o domínio dos seus apetites, o apetite para bebida, para comida ou para o sexo, moderado, está o tempo todo evitando se expor a situações que o coloque em uma situação, vamos dizer assim, frontal a uma possibilidade de pecado. A vigilância faz com que a gente evite a possibilidade de se colocar em uma situação que venha se transformar em uma tentação. A gente, claro, às vezes você não sabe que uma situação pode vir a se transformar em uma tentação, mas quando você já tem um conhecimento prévio de que tal situação possa vir a transformar-se em uma tentação, o ser prudente, o ser moderado, o ser vigilante, é justamente tomar uma atitude prévia para evitar se expor a uma situação de tentação. É como a palavra diz, fugir do que? Do mal? Quando fala aparência, isso dá margem de dúvida, só parece que é mal. Bom, e aí, qual deve ser minha atitude? Parece que é mal, vou lá para comprovar se é bem ou mal, não sei se é, não sei se não é, parece que é, mas não sei se é ou se não é. Mas manda fugir da aparência. Parece, não ultrapasse. É essa atitude de vigilância.
Este outro aqui é quase irmanado, sobriedade, ser sóbrio. O termo no original é este aí, ó, sofron. E o mesmo significa aquele que freia os próprios desejos e impulsos. É alguém que é autocontrolado, mais uma vez, moderado, ou seja, sensato, cordato, prudente, sem luxo, sem excessos, sem extravagâncias. É uma pessoa que é sensata, tem autocontrole, é moderado, é prudente em todos os aspectos da vida. É humilde, não se precipita, é prudente, aguardando com paciência em Deus. Outra característica peculiar do bom obreiro, a prudência, a sobriedade, ter o autocontrole, a condição de refrear-se em seus desejos e impulsos, não é? Ser moderado, ser prudente, ser sensato. Existem coisas, existem situações, existem atitudes que elas não são pecaminosas, mas ela dá margem para a interpretação. Ah, mas aí, o que eu tenho a ver com os outros? O que eu tenho a ver com o que vão pensar? O que eu tenho a ver com o que... Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí começa aquela história toda, né? Sempre vai, ninguém paga minhas contas, os clichês. Aí a gente recorre, não, alguém pagou a sua conta sim, é uma conta impagável, inclusive, alguém pagou por você derramando sangue. Então calma aí, não tem essa de ninguém paga a minha conta, alguém pagou a sua conta. Estamos falando em prestar aqui prestar a sua satisfação a Ele. Se tem satisfação, estou falando de obreiros aqui, estamos tratando de obreiro, então tem que dar satisfação a Ele. E em alguns momentos existem situações, volto a dizer, não são pecado, mas dá margem para interpretação, que possa vir a aparecer, que possa vir, se não estiver na sua condição, se não estiver na sua possibilidade, mudar essa situação, fazer o quê? Não está na sua possibilidade, mas em estando, a sobriedade, a sensatez, a prudência, vai fazer com que você abra mão, que você renuncie, para evitar trazer tropeço ao Evangelho, para evitar trazer prejuízo à obra de Deus. Então você aceita sofrer o dano previamente, talvez injustamente, mas para que a palavra de Deus continue tendo livre acesso às pessoas por seu intermédio. As pessoas vão dizer que digam e tal, eu vou continuar pregando, mas as pessoas vão fechar o coração para a sua mensagem, vão descredibilizar o seu ministério, e às vezes você vai ter que fazer algumas renúncias para manter a sua credibilidade ministerial. Então o obreiro ele tem que estar disposto a viver em uma condição de ter que deixar de fazer aquilo que todo mundo faz, porque não é pecado. Não, mas isso não é pecado, todo mundo faz e não é pecado. Pois é, mas você é obreiro, e se você fizer, você pode dar margem para que alguém faça uma interpretação equivocada e descredibilize o seu ministério, traga dificuldade para o avanço do reino de Deus. Então, é sempre um peso maior, sim, é sempre um peso maior para o obreiro, é sempre um peso maior para quem tem ministério. Por isso que Paulo está dando aqui essas virtudes, elencando uma lista, em algum momento até pesada, mas não está obrigando ninguém a ser obreiro. Ele começou falando, você deseja? Uma coisa boa você deseja. Não sei quem botou isso na sua cabeça não, você deseja uma coisa boa. Porém, preciso lhe dizer que você terá de ser, aí começa a lista, parece ficar só no versículo 1, né? Chega, Paulo, estou sentindo de Deus de ser bacana, muito bom, que coisa boa, terminasse o versículo ali, né? Mas não terminou não. Mas você está sabendo o que você vai precisar daqui para frente? Não, fala aí, então segura, irrepreensível, aí vem a lista. Honesto. Por falar em honesto, lembrei-me até, estava falando de evitar algumas atitudes que dê margem. Aí tem um ditado, popularizou-se na Roma antiga, né, um ditado muito conhecido, e dizia assim, que a esposa de César, ela não deve apenas ser honesta. Alguém conhece esse ditado? Ela deve parecer honesta.
Não deve apenas ser honesta, mas deve parecer honesta. Você pode ser honesto, como eu estou falando, pode ser, mas se você dá uma aparência diferente do que de fato é, aí você diz assim, mas a minha consciência está tranquila, porque eu sei quem eu sou. Mas não é só você, as pessoas que te ouvem, as pessoas a quem você ministra, as pessoas para quem você exerce o ministério. Então não basta ser, tem que ser e parecer ser. É um ditado antigo da Roma antiga, mas cabível aqui. E mais uma vez aqui, honesto. Convém o obreiro ser honesto em tudo, tanto no sentido interior como no exterior. Ou seja, ser e parecer ser, em todos os aspectos de sua vida. O obreiro que não for honesto, logo perderá a autoridade e convicção do seu ministério, para com todos. Portanto, convém ao obreiro guardar esta virtude em sua vida, pois muitos darão valores especiais ao seu ministério. Então, honestidade, ser e parecer. As pessoas, e isso aqui, irmão, parecer ser, como eu disse, o pastor, especificamente o pastor, está em descrédito na sociedade. Está em descrédito na sociedade. E a gente está pagando por más atitudes, né? Atitudes más, atitudes equivocadas, atitudes errôneas de outros pastores. Então você já entra na situação trazendo com você aquele estereótipo, aquela alcunha, aquela pecha que o mundo colocou em todos os pastores. Você é pastor? Ih, rapaz, cuidado aí, ele é pastor, hein? Vigia. O ímpio mandando o ímpio vigiar com o pastor. Você vigia que ele é pastor, hein? A gente vive essa triste realidade. E aí você tem que demonstrar ser alguém digno de confiança, que a sua credibilidade, ela merece ser levada em consideração. A honestidade é fundamental. Hospitaleiro. Eu vou encerrar aqui no hospitaleiro. Semana que vem a gente pega do 7º para frente e pega o último capítulo e já vamos encerrar semana que vem, hein? E semana que vem já vem outra prova. Eu entrego a passada que está lá comigo e já entrego uma nova para vocês. Hospitaleiro. A hospitalidade é uma das estacas do ministério do obreiro, pois hospitalidade significa que acolhe, ou seja, que recebe com satisfação. O obreiro tem que ser hospitaleiro a todos aqueles, ou com todos aqueles que vêm até ele, e em todos os aspectos da sua vida para com o próximo deve ser hospitaleiro. Quantos obreiros são incomunicáveis, intocáveis e inacessíveis? Estamos vivendo essa época aí de super pastores intocáveis, inacessíveis. Irmão, para você chegar em alguns pastores presidentes aí de algum lugar, você poder receber uma atendimento, diz que é a ovelha dele, primeiro ele não conhece. Pastores aí que tem uma membresia, ele não conhece as ovelhas. Se a ovelha quiser ter acesso a ele, vai ter que passar por tanto assessor, marcar um horário bem lá para frente, aquele minuto ali cronometrado de atendimento pastoral, inacessível, intocáveis, não dão acesso a ninguém. Já existe uma classe de obreiros que se julgam tão estrelas que já contrataram seus próprios seguranças particulares, no afã de evitarem a proximidade das ovelhas. Não, parece absurdo, mas já vi essa situação. O pastor chegando é aquele cordão de isolamento, assim, um monte de assessor, gente, para você chegar perto. E hoje todo mundo quer tirar uma foto, não sei o quê. Ih, dá não. Para se aproximar, são estrelas. Este estrelismo, na verdade, trata-se de um tremendo desvio de caráter, um verdadeiro desqualificador do ministério. A Bíblia diz em Hebreus 13:2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Vamos ser comunicativos e amorosos. Eu não vou dizer aqui nem no âmbito familiar, na vida pessoal,
até certo ponto, no seu âmbito familiar, pessoal, claro, você tem os limites de acesso, mas você tem que ser hospitaleiro também. Mas e quando não é hospitaleiro na igreja? Não é hospitaleiro na igreja, não recebe bem na própria igreja. Ou como a gente está citando aqui, um membro que quer ter acesso a ele, conversar, às vezes um momento de uma orientação, um aconselhamento pastoral, algo do tipo, inacessíveis, inatingíveis, não acolhem bem, não recebem, não dão espaço para que as pessoas possam, enfim, pastores que não gostam de ovelhas, não querem estar próximos, não querem estar cercados de ovelhas. Eles estão sempre cercados de empresários, estão cercados de políticos, mas não tem tempo para as ovelhas. Está cheio de... todo tipo de pessoa tem acesso a ele, menos as ovelhas. Isso é um desqualificador do ministério, mas muitos, infelizmente, têm caído nessa esparrela. Tem espaço na agenda dele para atender o empresário tal, o gerente da empresa tal, o CEO da não sei da onde, o vereador, o deputado, o senador, não sei o que. Dá para abrir um espaço na agenda para atender. Não, ovelha. Não, ovelha não dá não. Não dá não. Hospitaleiro, receptivo. Isso é uma das virtudes do caráter do obreiro que se é exigido. Como disse, nós vamos encerrar por aqui. Acho que vocês, a primeira parte da aula já foi assim bem mais forte, né? Aqui a gente está pegando mais devagar. Semana que vem eu pego essa segunda parte, falaremos sobre apto para ensinar. E aí, o que vocês me dizem? Todo obreiro tem aptidão para o ensino? Paulo diz que ele tem que ser apto, qualificado, capacitado para ensinar, para poder orientar as pessoas, dar o ensinamento. E aí? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, né? Não pode ser ganancioso, precisa ser alguém cordato, ou seja, gentil, amável, não pode ser avarento. Irmão, como é que o obreiro, você está falando que não pode ser avarento, tem obreiro que não é nem dizimista, e é obreiro, e aí, como é que se enquadra aqui? Governo familiar, não neófito. O que é o neófito? É o que recentemente nasceu de novo. Neófito é novo convertido, é alguém que acaba de chegar na comunidade da fé e já deram a ele a responsabilidade sobre ele. Isso pode provocar nele, na verdade, como nós veremos, uma arrogância, uma prepotência. Tem que ser cuidadoso quanto a isso. E fecharemos falando dessas virtudes, o bom testemunho. E aí na segunda parte da aula, o capítulo 5, que é a postura ética do obreiro. E aí, irmãos, na postura ética aqui, vamos falar até vestimenta, postura no púlpito. Irmão, tem obreiro que não sabe nem sentar. É escandaloso até no assentar dele no púlpito. Falta ética na hora de sentar. Conversa o culto todo, fala alto, tira a atenção de todo mundo. Estou falando das igrejas lá da Bélgica, tá, irmão? Se eu não me engano, deve ter algumas também lá na Finlândia. Talvez também tenha esse problema com os obreiros de lá, né? Obreiro que chega, culto começa às 7, você já viu obreiro, o culto começa às 7, a igreja está aí adorando, louvando, ele chega às 8, tem quase 40, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí levanta, abraça, e aí rapaz, como é que você está? Como é que foi lá, rapaz? De costa pro povão lá, igual eu estou aqui para a câmera. Tá doido? Você é doido? Rapaz, irmãos, você tem que chegar no horário. Não chegou no horário, acontece. Dia de semana, você estava no trabalho, pegou um trânsito. Irmão, você chega aqui, já vem já assim, já caindo já de joelho. Acabou, já levou, glória a Deus, já estou no culto, já cheguei, glória, aleluia, e vai embora para frente. Mas isso aí é semana que vem. Vamos lá, vamos ficar sobre os pés, vamos orar, encerrar nossa aula. Você que ainda não entregou sua prova
Teologia da Vida Cristã, por favor, traga até semana que vem, para não acumular. Já recebi lá, acho que falta ainda uns 12 pessoas pelas minhas contas a entregar. Talvez hoje tenha chegado mais algumas. Se não pegou a prova, pegue para fazê-la. E a semana que vem já estarei entregando a prova da disciplina que estaremos encerrando, que é esta teologia ministerial. Vamos agradecer então a Deus. Santo Deus e Pai, louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome por esta noite que o Senhor nos concede, de aprendizado da Tua Palavra, de orientação a todos nós, em especial nós obreiros, que aqui, Pai, temos sido tratados pela Tua Palavra a fim de melhor Te servir e melhor servir a Tua noiva. O nosso desejo é termos ministérios qualificados segundo a Tua ótica, ministérios aprovados segundo o Teu critério, que possa assim, ó Pai, redundar frutos que glorifiquem e exalte o Teu nome. Nos ajude, e aqueles que não são obreiros, mas estão, ó Pai, na retaguarda, orando, intercedendo, clamando para o bom exercício ministerial dos servos a quem o Senhor tem chamado para esta obra, a fim de que a Tua obra avance, a fim de que o Teu reino se expanda e o nome do Senhor Jesus seja exaltado na terra. Nos abençoe agora no momento de sair, em retorno aos nossos lares, levando-nos em paz, guardando e livrando de todo mal. É a nossa oração no nome de Jesus. Rogamos também, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém.